vida íntima de Nosso Senhor, ele vai falar exatamente qual foi o trabalho que ele executou como Deus na humanidade dele. Porque no Evangelho só mostra a atividade principal dele externa, o externo. Ele mesmo disse que os apóstolos que escreveram, né, mesmo eles sendo conduzidos por Nossa Senhora, mas eles foram conduzidos, os evangelistas, eles foram conduzidos pelos testemunhos de vida das pessoas que viveram com Jesus. Então, são visões, né, do que eles experimentaram com Jesus externamente. As palavras que Jesus falou, o contexto, o João, que foi o que mais viveu com Nossa Senhora, então ele sabia tudo que ela contava, o máximo de coisas possível. Então ele que pôde dar mais exemplos da intimidade com Jesus, foi o que mais conseguiu. Porém, ainda é limitado, bastante limitado. E Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele escolheu a serva, a monja Maria Cecília Bage, e ele escolheu não só ela, né? Nesse século XX, ele escolheu várias outras místicas nesses séculos aí, principalmente a mística Cidade de Deus também foi escolhida por ele para poder trazer a vida de Nossa Senhora, e ele também estava junto, né, contando a vida da mãe dele junto com Maria para Santa Maria Águida. E assim, é um presente de Deus tão grande que ele fez, é uma coisa impressionante como que Jesus, ele se importou com cada detalhe, né? Ele mandou todas as mensagens, todos os conteúdos, todos os livros, todos os santos tiveram, os mestres todos que nós temos na nossa igreja, tem todos os elementos necessários para que a gente possa entender o livro do céu. Mas sem estarmos conectados com o livro com esses livros, por isso que eu trago eles, principalmente esses mais puros mesmo, que é o próprio Jesus que ditou para essas místicas. Eu trago muito esse conteúdo e, graças a Deus, a coroa de santidade do Daniel, que ele é filósofo, teólogo, também traz os elementos dos mestres, magistério, da catequese. E aí vem trazer também esse conteúdo iluminado pra gente. Então, todo esse material reunido é importante para a gente poder entender o dom da divina vontade e para a gente desejar esse dom. E essa aula, principalmente, não visa só a gente entender o dom da divina vontade. É importante entender e viver isso, né? Porque não adianta nada você estudar tudo isso e não entender, né? Então você tem que entender e tem que querer e desejar do fundo da sua alma, primeiro, porque uma coisa é você querer estudar por ter curiosidade, e outra coisa é você mergulhar de todo o coração e querer viver de todo o coração. Tem duas dimensões totalmente diferentes. E para ambas essas dimensões, precisa estudar, precisa, sabe, ler um pouquinho de cada coisa. Não precisa ler tudo, mergulhar profundamente em tudo. Se der, deu. Eu anotei aqui, umas coisas que Jesus queria que vocês soubessem, que é muito importante entender. Que quando ele está na sua vida íntima, né, ele fala que tem dois tipos de vida, a vida interior e a vida exterior. E essa vida interior também é ensinada pelos místicos católicos, pelos padres da igreja, que nós também temos essa vida interior, que é a vida espiritual de cada um de nós. E para se viver o dom da divina vontade, é essa dimensão somente que a gente vai dominar. É a vida do espírito, como São Paulo fala, que é viver do espírito. Então, a gente vai entrar dentro da gente e procurar Jesus lá dentro. E a gente vai ter que encontrar como fazer esse processo. Aí Santa Teresa, ela ditou a forma da gente poder entrar para dentro de si, que é através da oração. E o dom da divina vontade, ele veio trazer uma facilidade a mais. Não é só essa perfeição, esse caminho de perfeição. Ele veio dar pra gente uma forma da gente poder, assim, estar presos com a divina vontade. Então, cada vez que a gente reza de manhã, divina vontade, reina na minha vontade, a gente está ciente de que a gente não... E a gente tem que estar ciente, tá? Consciente de que a gente não quer mais viver a nossa vontade do jeito que a gente sempre viveu. A gente tem que estar consciente disso. Que a gente vai estar sendo dirigido por Deus e a gente vai se entregar totalmente, custe o que custar, seja o que Ele quiser. Mas a gente faz isso sem ficar preocupado em fazer o processo todo que a Santa Teresa pediu.
A gente não fica preocupado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tal. A gente, na divina vontade, a gente reza, pede constantemente, 24 horas se deixar, a gente fica constantemente ligado para a gente ficar observando o que se passa dentro do nosso interior, o que Jesus fala com a gente, porque Ele quer que a nossa vida seja a mesma vida que Ele viveu na vida íntima, a mesma vida dele. Então, assim, ele assume, né, a alma dele, de humano, né, e ele tem essa vida ativa e a vida interior, que ele deixa bem claro sobre essa diferença de unidade, né, e que ele, nessa vida interior, está unido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo hipostaticamente, né, e nós, com Jesus morando em nós, Santíssima Trindade morando em nós, a gente tem essa mesma capacidade de Jesus. Então a gente vai se ofertar para viver essa vida de filhos da divina vontade, a gente poder ser Jesus como Ele viveu. Então por isso que, mesmo jeito que ele falou, que Ele viveu, né, aceitando passar pelas penas, aceitando passar pelas dificuldades, pelas lutas, a gente também tem que aceitar passar por tudo que Ele passou, fazer a imitação completa da vida dele. Ele é o maior exemplo que a gente tem da vida na divina vontade. Ele viveu e é ele o principal elemento que a gente tem que imitar constantemente. Então, toda a vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente percebe como ele pensava, como ele raciocinava situações, como ele chorava ao ver as situações das pessoas. Então, a gente fica tão inebriado nessa interioridade de ver as coisas com os olhos de Jesus, que a gente não tá nem aí mais pra gente mesmo, porque a gente tá pensando da gente, das coisas que tá acontecendo ao nosso redor. A gente só fica focado em continuar vivendo essa realidade de Jesus, de como ele viveu, de agradar o Pai, de agradar a Deus em primeiro lugar. E aí, por que precisa partilhar? Por que a gente tem que partilhar a nossa vida? Olha, hoje aconteceu isso com meu esposo, aconteceu isso com a minha esposa, aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com a minha filha. Por quê? Porque a gente conversando entre nós, a gente vai dizer, a gente vai poder instruir um ao outro, né? O que naquele contexto, interiormente, dentro de nós, a gente devia estar vivendo, fazendo, correspondendo a Deus naquele momento. E qual seria a forma de agradar a Jesus, agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, fazendo a divina vontade, dentro desse contexto, né? Porque se você está ligado com Jesus interiormente, se externamente alguém te fazer algum mal, se alguém te provocar ira, é aquilo que eu falo para você, se alguém te provocar uma situação, como Jesus também foi provocado, né? Você estando concentrado na intenção pura que você tem de agradar a Deus, você vai saber como lidar com qualquer situação. Seja para você usar aquela raiva para falar a verdade que precisa a pessoa ouvir naquele momento, ou para você se retirar, né? E você pedir para a pessoa, olha, nesse momento, né, não dá para conversar, mas eu vou pensar, eu vou, né? E depois a gente conversa, a gente respira e tal. Como saber conversar com as pessoas, como saber entender a hora certa de lidar com isso. Então, é importante, não adianta eu vir aqui e começar a ler o livro do céu para vocês nessa aula. Não é essa a intenção, porque isso vocês podem fazer sozinhos na hora que vocês for fazer. E a gente já está fazendo isso constantemente nos vídeos que eu estou fazendo, eu estou sempre fazendo a partilha. Mas é muito importante como colocar na prática da vida de vocês essa vida íntima nossa, que é a vida íntima de Jesus em nós. A gente tem que ser essa morada de Jesus, né? Jesus, ele quer morar na alma, como eu coloquei hoje no canal. Coloquei lá, né, sobre a vida de Santa Faustina. Ela deixou bem claro que era ela, não era ela, mas que estava vivendo, era Jesus que estava, né, dirigindo todos os passos dela, todos os atos dela, tudo. E a Santa Luísa também, a Luísa também é a mesma coisa, tudo sendo conduzido. Então a gente vendo que a gente vai ser conduzido por Jesus também. Aí ele pede para a mãe dele imitá-lo em tudo. E além de Nossa Senhora, que eu estava falando com vocês, né, que uma pessoa ela estava querendo falar para mim que a Nossa Senhora não salva. E tem uma quantidade de católicos muito fortes que vão caminhar nessa direção dos protestantes, né?
Porque os protestantes, eu lembro que eu também tive esse problema, né? A gente vê claramente que tem padres que não querem mesmo que a gente fale de escravidão de Nossa Senhora, né? Tem padres, tem paróquias que não facilitam a consagração, que não ligam para isso. Tem pessoas na nossa igreja que só fala da Bíblia, o contexto que está na Bíblia, e se sair da Bíblia a gente não pode falar mais nada. Então, nessa situação que a gente está vivendo, a gente vai lidar com isso todos os dias, com todos os nossos colegas que a gente conhece, né, que são da igreja, que a gente quer falar para eles da divina vontade, eles vão vir com esse material pra gente. Como a gente fazer para lidar com isso? Então, aí Jesus deixa bem claro. Quem não tem vontade, quem não tem curiosidade, a gente vai falar, né, da alegria que a gente tá, da felicidade que a gente tá, mas quem não tem curiosidade, quem não tem interesse, quem fica brigando, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena você mandar de vez em quando um link para essa pessoa, de um vídeo que você acha que é interessante, né? Mas não adianta ficar discutindo, batendo boca com essas pessoas. Então, assim, é uma das coisas que Jesus coloca muito no coração, né? Pra gente poder viver. Pra gente poder imitar ele, porque ele conversava com os fariseus bastante sobre isso, sobre essas verdades dele, porque ele queria divulgar, ele ser o Messias, era importante naquele contexto ele trazer essa verdade da vida dele, mas só que ele só falava quando os fariseus perguntavam, e eles perguntavam muito, eles vinham mesmo, né, infernizar Jesus, né? Mas só que o interesse deles não era saber, mas Jesus mesmo assim tinha a compaixão de conversar e falar, eu sou o Messias, e sempre estava conversando sobre isso. Mas assim, eu queria falar dessa imitação que Maria pede para que a gente faça dela, né? Do caminho que ela traça para a gente poder viver a divina vontade com a ajuda dela, né? Por meio dela. Então, assim, que o Imaculado Coração, ele é o mesmo. Eu falei para ela, o Imaculado Coração de Maria é o mesmo coração de Jesus, né? E que é ela que vai realmente, ela é a mulher vestida de sol. O sol é a divina vontade, né? A mulher que vai pisar na cabeça da serpente infernal. É ela quem vai destronar o Satanás sobre a vontade do ser humano. É ela quem vai, né, abrir o reino da divina vontade para que a gente possa viver, né, claramente isso. Então é muito importante a gente entender isso, que quando o diabo falou que ela que vai salvar, ela vai salvar da ação dele em cada um de nós, né? Que quem salva é Jesus, que salva o ser humano de uma vez, assim, completamente pela cruz, pelo sangue derramado na cruz, que justificou o homem diante de Deus. E ele fala claramente na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo que todas as orações dele foi para justificar cada ato do ser humano. Então, a gente participando, vendo o livro da vida íntima, a gente viu que ele, em cada coisa que acontecia com ele, circuncisão, no momento que ele estava no ventre materno, né, tudo que acontecia de penalidades que Jesus sofria, era muita penalidade, uma atrás da outra, né, aquele trecho que ele bate nas casas, né, no segundo capítulo, que Maria bate na casa, com José nas casas, e ninguém quer abrir o coração para ele entrar, né, a casa deles, para ele nascer, que eles andaram, simbolizava naquele momento, era o Pai batendo nos corações dos seres humanos até o último momento da vida da pessoa. Então aquilo ali, meu Deus, é terrível. Então você vê que tudo que aconteceu foi portas abertas que Jesus deixou para que o ser humano fosse justificado. Mas quem vai salvar a gente? Essa ação do mal que veio no pecado original, que o pecado original é claro, não é, Jesus deixa claro no volume 26 que eu li essa semana, ele deixa claro que o pecado original contaminou não a natureza que foi criada do ser humano, o corpo que vai no banheiro, que se lava, que tem que limpar, né, faz a sujeira, tem que limpar, que tem que comer, que tem que, né, relação com seu esposo, para ter filho e tal. A natureza humana não foi contaminada. O que foi contaminado é uma coisa que o ser humano não sabe, que o mundo não sabe disso. Só o livro do céu trouxe essa revelação, gente.
Só o livro do céu, que veio falar que foi a vontade humana somente, a vontade do homem que foi contaminada. Esse foi o selo que Satanás colocou no ser humano. Então ninguém sabe disso. Então, a natureza humana, eles acham que tudo que a gente faz é pecado. Que sexo é pecado, que qualquer coisa, qualquer imundice, né? Igual o diabo fala lá. Eles são homens cheios de vermes. Como que ele pôde fazer isso? Eu sou espírito puro, né? Vocês ouviram lá. Eu sou espírito puro, ele tinha que ter escolhido eu. Eu que sou espírito puro, eles são vermes, eles são carne, eles são comidos pelos vermes, né? E ele escolheu um deles para se unir. Escolheu um ser humano, quis, né, unir com a carne humana, com a humanidade. Então, escolheu Maria, né? E ele não aceitou, ele ficou absurdamente, ele ficou irado, né? Com o fato de Maria ser imaculada. Por quê? Porque ele não explica lá, porque nem ele entendeu que a vontade dela não foi contaminada, né? Que ela nunca teve vontade própria. Nunca, nunca. Então essa é a verdade do livro, que ela já no primeiro capítulo, no primeiro dia de Maria, Virgem Maria no Reino de Divina Vontade, ela fala, né? Que ela não teve vontade. Então, aí você vai acompanhando a vida mística da vida, a vida dela, a misticidade de Deus, o livro da Virgem Maria no Reino de Divina Vontade, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que a Maria, ela só viveu para obedecer. Faça-se, 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 faça-se. E que pra gente ser como ela, é para acabar com Satanás de vez. É o jeito de Satanás de ser destruído, é a gente dar a nossa vontade humana para Maria. Então, o que Jesus fez através de Luísa, gente? Maria, ela, quando aceitou viver inteiramente, ela justificou quem? Eva. Justificando Eva, né? Ela reparou o pai. O pai, o fiat do pai, que deu vida a Eva. Que tirou Eva da metade de Adão, da carne de Adão, né? E o primeiro ato na divina vontade de Adão, que deu vida, foi Eva. Ele falou para o pai, pai, eu quero uma companheira que me seja favorável. E aí foi a vontade de Adão, dentro da divina vontade, que permitiu que a Eva fosse criada. Então, o primeiro ato de Adão, que Jesus fala tanto no livro do céu, vocês vão começar a ler o livro do céu, vocês vão ver esse ato de Adão, que foi o ato mais puro que Adão viveu na divina vontade, foi a mulher. E justamente a mulher que foi usada para entrar na vontade humana. Ela que foi a primeira que se contaminou na sua vontade humana. E Nossa Senhora, o que ela vem fazer? Ela vem reparar Eva e reparou o fiat do pai. A ofensa que foi causada pela separação da vontade divina. Luísa foi escolhida depois de muito tempo. Jesus ralou para achar, ele mesmo fala, olha, custei para achar uma alma humilde a esse ponto. E precisava ser a maior, a mais humilde. E achou Luísa, que nasceu com o pecado original, né? E ele purificou Luísa em todo o processo que ele fez, ela aceitou tudo. E o principal, gente, ela não comeu, ela não viveu sem comer, viveu na cama totalmente sem nada. Então, tudo que ela passou foi para reparar Jesus Cristo. Toda essa vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela viveu 82 anos da vida dela só para poder reparar o fiat de Jesus. Como se Jesus tivesse sofrendo a crucificação totalmente nela, ela vivendo no lugar dele. Ele encontrou, ela assumiu sobre ela, numa pessoa só, ele fala isso no livro do céu, uma pessoa só recebeu o bem para todos. É numa pessoa só que eu preciso, né, para poder distribuir a todos. Então, o que a gente entende? O pai, através de Maria, estava feliz, satisfeito, porque foi um ato na divina vontade. O ato na divina vontade é o ato do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo ato. É como se fosse Deus fazendo aquele ato com aquela pessoa.
E Maria fez isso com o Pai. Então o Pai está bem. Ele ama a vontade. E ama, e ama, e ama, e dá, e está disposto a dar o reino, está disposto a dar os seus bens, a salvação, o perdão, para todo mundo que quiser. Todo mundo que quiser tem. A vontade. Precisa da nossa vontade. Se não tiver a nossa vontade, não adianta. Então, uma pessoa que não tiver a vontade de aceitar a salvação, o perdão do Pai, não aceitar voltar para a casa do Pai, seu filho que volta, não adianta. Isso aí perdeu mesmo, não tem que fazer, gente. É inferno mesmo. Custei para entender isso, custei para aceitar, mas eu entendi, não tem que fazer. Jesus escolheu Luísa para ter uma pessoa que, humana, porque ele assumiu a humanidade, do jeito que a humanidade é, pecadora. Ele veio, fez todo esse processo de penalidades para assumir toda essa vontade humana sobre ele, né, e justificou essa vontade humana total. E Luísa veio e zerou com Cristo. Jesus está também satisfeito com a oferta que a Luísa fez para ele, né? Então, a gente não está devendo mais nada para Jesus nem para Deus, acreditem se quiser. A gente não está devendo mais nada. Elas pagaram. Elas abriram a porta. Não é à toa que tem uma cena do livro do céu que Jesus mostra as duas de mãos dadas. Por isso que eu até fiz essa imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo e as duas de mãos dadas. Eu fiz essa imagem, vocês viram. Postei para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posto de novo. Das duas de mãos dadas. Porque diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é elas que resolveram o problema nosso. E agora deu o dom da divina vontade para todos nós aceitarmos, de bom grado, de boa vontade, fazer o quê? Agora é a hora do Espírito Santo. Do amor do Pai e do Filho. Para poder o amor do Pai e do Filho ser uma família unido com a família humana. Então, toda a família humana precisa se unir agora para poder dar a reparação para o Espírito Santo. É o terceiro Fiat. É o tempo do terceiro Fiat. A terceira renovação da humanidade. Que vai acontecer após o aviso. Que vai ser o segundo Pentecoste, que vai acontecer no aviso. Né? Vai vir um aviso através de Maria. É ela quem vai, né, receber as vontades humanas de todos aqueles que quiserem. Dá para ela. Até lá, qual é a nossa missão? A gente entender plenamente isso aí. Confirmar, pegar essas confirmações do livro do céu, tudinho, e a gente começar a falar disso para as pessoas. Porque como que a gente pode reparar o Espírito Santo? Cada um de nós, qual é a forma que a gente pode fazer isso? É a gente, né, tendo ele morando dentro de nós. É aceitando as luzes que a gente vai receber para entender tudo isso. As confirmações que ele vai dar em tudo que eu estou falando aqui, tem confirmação no livro do céu inteiro, né? Então, vocês começar a tirar suas dúvidas, a ouvir as coisas, porque quando a pessoa começa a viver na divina vontade, Deus começa a falar com ela, dentro dela. Então, vocês precisam desejar tanto a ponto de começarem a olhar para dentro de si e começar a ouvir Jesus, porque ele vai começar a falar com vocês. E aí, cada luz que sair de dentro de vocês precisa ser partilhada com o mundo, partilhada entre nós e para o mundo. Porque essas luzes são os sóizinhos que a Luísa fala, que Jesus fala que cada ato na divina vontade que nós fazemos, cada pensamento, palavra, batimento cardíaco, qualquer coisa que a gente recebe de Jesus, são sóis que a gente precisa partilhar. Então, as orações que nós fazemos é para reparar a humanidade inteira. Porque, pela ação do Espírito Santo, espiritualmente, nós somos Jesus vivendo em nós. É Ele que está vivendo em nós. E nós precisamos, né, que essa força de Jesus dentro de nós, esse ato, porque Jesus ele vivia inteiramente no Espírito Santo, ele era possuído pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser como Jesus, possuídos pelo Espírito Santo, totalmente, para a gente poder viver como Jesus viveu esse dom da divina vontade. Então, para reparar o Espírito Santo é ser como Jesus.